Olá a todos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia, terça-feira, graças a Deus. Glória a Deus, amados. Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado em todo o tempo, Senhor, em todo o lugar. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Obrigado, Senhor, pelo pão diário, pelas coisas essenciais que tu nos dás dia após dia. E com isto eu peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas antes livra-nos do mal. Eu peço somente a Ti, porque Teu é o reino, o poder e a glória. E Tu és soberano, Pai, sobre todas as coisas. Peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, amados. Já estamos em Josué e nós vamos começar aqui em Josué, capítulo 3, versículo 1. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela, não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os aveus, os ferezeus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus de diante de vocês. Vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra, os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levantavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes levavam a arca, puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zartã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Nós muitas vezes, amados, nós sabemos em relação ao que aconteceu ao povo, né? Neste caso, quando o povo saiu do Egito, mas muitas vezes, na verdade, nós não sabemos disto aqui. E é interessante nós vermos que aqui também está a falar, mas de maneira, na minha opinião, mais específica. Está a dizer que o rio, ok, descia esta água aqui, este rio, e a parte que estava a descer, ela parou. Então esta parte daqui secou e eles passaram por aqui, ok? Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo o Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué:
Escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens. Peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: Vão até o meio do Jordão à frente da arca do Senhor seu Deus. Cada um de vocês pega uma pedra e carrega-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. As pedras eram bem pesadas, ok? Não era uma pedra deste tamanho a carregar no ombro. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam estas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde haviam parado os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Essas pedras estão lá até hoje. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio até que fossem cumpridas todas as ordens do Senhor transmitidas a Josué por Moisés. E o povo se apressou em atravessar o leito do rio. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor enquanto o povo observava. Os guerreiros das tribos de Ruben e Gad e da meia tribo de Manassés atravessaram à frente dos israelitas, armados conforme Moisés havia instruído. Esses homens, cerca de 40.000, estavam armados para a guerra e o Senhor ia com eles enquanto avançavam para a planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto ele viveu, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: ordena aos sacerdotes que levam a arca da aliança que saiam do meio do rio. Então Josué ordenou: saiam do meio do rio. Assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do leito do rio e pisaram em terra seca, a água do Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês. No antigo calendário lunar hebraico, esse dia caía no final de março, em abril ou no início de maio. Então, entre março, abril e maio, ok? E acampou em Gilgal, a leste de Jericó. O povo acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Foi ali, em Gilgal, que Josué ergueu o monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas: no futuro, seus filhos perguntarão: o que significam estas pedras? E vocês dirão: aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, ou seja, secos. Atravessaram o rio sem ficar... e ninguém ficou molhado ali. Pois o Senhor, seu Deus, secou o rio diante de seus olhos e o manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez com o Mar Vermelho, quando secou até que todos nós tivéssemos atravessado. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor, seu Deus, para sempre. Glória a Deus, amados. Lucas 14, 7 a 35. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho: quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. E se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá: dê o seu lugar a esta pessoa. E você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa. Assim, quando o anfitrião o vir, dirá: amigo,
temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados. Pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Então Jesus se voltou para o anfitrião e disse: Quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite e essa será a única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Amados, isto aqui mostra que nós temos que agir em conformidade com compaixão e não com conformidade com o receber de volta. Tipo aquela coisa que as pessoas dizem, gentileza gera gentileza. Esse tipo de karma e coisas assim, esse tipo de coisa é com o pensamento de receber algo em troca agora. Certo ou errado? Certíssimo, ok? Eu recebi isto porque eu fiz o bem. Até aquelas pessoas que vivem apenas para o bem e têm doença a vida toda. Amados, não quer dizer isso, ok? O nosso objetivo não é esta terra, nós estamos aqui de passagem. O nosso objetivo é a vida eterna. E nós sabemos que karma, essas questões aí todas de espiritismo e gentileza gera gentileza, e as pessoas fazem isso por obrigação, né, com medo de não receberem conformidade. Nós, na verdade, nós não fazemos com medo, nós fazemos com gratidão a Deus, sabendo que, por causa do seu Filho, nós seremos recompensados daquilo que nós fazemos, mas por meio do Filho. Mas, amados, nós não podemos pensar apenas nesta terra. Se formos, de certa maneira, recompensados nesta terra também, de alguma maneira, glória a Deus. Mas o que nós temos que pensar, amados, e isto tem que estar bem ciente na nossa vida, é que nós somos recompensados na ressurreição dos justos, ok? Amados, e uma coisa que nós temos que entender é que se nós sempre formos agir por medo, nós não vamos entender o Evangelho. Então eu peço a todos vocês que entendam que Cristo Jesus, a Bíblia está escrito em Tiago, capítulo 1, que se alguém tem falta de sabedoria, o que é que isso significa? Todas as pessoas. Mas se alguém é humilde o suficiente para entender que tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Deus não vai dizer, agora estás a pedir, não é? Não, porque tu estás a tempo de fazer isso. Ok? Então, meus amados irmãos, tudo o que é de bom vem de Deus. Não vem de ti. Não achas que a tua gentileza gera outra gentileza de outra pessoa. E não preciso de gentileza humana de ninguém. Tudo o que é de bom, inclusive as boas ações, vêm de Cristo Jesus, vêm de Deus, através de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, ok? Nós não podemos nos confundir em relação a isso, porque senão eu vou achar que eu sou um homem muito bom, porque eu dei algo a alguém, ou só fiz aquilo por alguém. O que é que interessa, amados? Nós temos é que entender a compaixão. Em vez de convidarmos só as pessoas que nos podem retribuir, nós também temos provavelmente amigos que são pobres, amigos que são mancos, amigos que são cegos, amigos que são aflitos, necessitados. Por que não os convidamos também? Pois é, aí nós dizemos assim, ele se calhar não me vai reconhecer tanto quanto... Olha, não faças acepção de pessoas. Por favor, que nós não façamos acepção de pessoas, amados. Porque Deus não faz. Por isso é que tu estás lá, tu e eu estamos em Cristo, né? Temos a fé salvífica. É porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque se fosse assim, tu e eu estaríamos apenas a caminho do inferno. E agora nós estávamos a caminho do inferno, mas Deus nos resgatou por meio de Cristo Jesus. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda o outro disse: Acabei de me casar e não posso ir.
O servo voltou e informou a seu senhor o que tinham dito. Amados, se nós formos entender realmente o que está aqui é que Deus preparou algo e aqui eu posso estar a indicar primeiramente aos judeus, mas também posso indicar para nós, ok? E Deus falou com muitos de nós e nós começamos a dar desculpas. Não, ainda é cedo. Não, eu quero trabalhar. Não, eu quero ter filhos primeiro. Não, eu quero casar primeiro. Então, eu não vou dar toda a minha vida ao Senhor. O servo voltou e informou a seu senhor o que tinham dito. O senhor ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convida os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, insista com todos para que encontrar, para que venham, de modo que a minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Amados, em vez de nós estarmos aqui a achar que temos tempo para fazer a vontade do Senhor, nós temos é que fazer algo essencial, que é no dia de hoje, no dia que se chama hoje. Então, no dia em que ouvimos a voz de Deus, no dia em que entendemos perfeitamente o Evangelho, então, amados, não voltemos atrás. Não voltemos atrás. Não endureçamos o nosso coração. Porque se endurecemos o nosso coração, uma coisa vai acontecer. É que nenhum daqueles que endureceram o coração quando foram convidados pelo Espírito Santo, nenhum desses provará do banquete no reino eterno de Deus. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu vou ver aqui rapidamente uma versão em relação a isto aqui. Acho que não vou precisar de fazer pausa. Quero ver o que é que diz aqui, porque há algo aqui que eu quero falar e tem que estar... eu sei que está coerente com os originais, mas eu quero ver com os originais, com as traduções mais antigas que nós temos, no grego, no hebraico. Só que eu quero ver aqui Lucas 14. Lucas 14, 24, 25, 26. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que a seu pai, mãe, esposa, seus filhos, irmãos, irmãs ou até a si mesmo. Mas uma coisa essencial aqui que nós temos que entender. Eu creio que em todos 27, 14, 27, não pode ser meu discípulo, deixa eu ver aqui. Marcos 8, 34. Amados, o que nós temos que entender aqui é que nesta questão aqui diz: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue, disse Jesus, amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Reparem que não diz aqui esposo. Por duas razões eu posso dizer aqui. Em primeiro lugar, porque provavelmente ele estaria a falar especialmente para os homens. Então, se ele está a falar para os homens, obviamente que ele vai apenas falar de esposas aqui. Mas, em segundo lugar, amados, nós entendemos que a mulher, ela tem algo... A sério, amados, se nós formos entender a essência da obediência da mulher, nós vamos entender o quão belo e o quão exemplo isso é. Reparem que o homem, eu estou a falar o homem, não o ser humano, mas homem, ok? Masculino. O homem, ele aprende
com a obediência da mulher, com a postura dela, não com o falar. O homem aprende com a obediência, com a postura. Não é à toa que nós vemos mais mulheres em Cristo do que homens. Porque as mulheres são exemplo de obediência. E reparem, aqui não diz se alguém deixar esposo. Por quê? Porque a mulher, ela tem um objetivo de obedecer a seu marido. Obviamente que a mulher vai obedecer a Deus obedecendo a seu marido. E é isto que nós temos que entender, amados. Mas o homem não vai amar a mulher também? Não tem que... Sim, obviamente. A Bíblia diz como a si mesmo o homem tem que amar a sua mulher. Tem que dar a sua vida. Aliás, o homem tem que dar a sua vida pela mulher como Cristo amou a igreja. Mas é exatamente isso. O homem vai entender como é que ele ama a mulher se ele amar a Cristo. E a mulher vai entender a amar o homem obedecendo ao mandamento de Cristo, que é obedecer ao seu marido. Entende a diferença? O homem vai amar a mulher, vai entender como amar a mulher seguindo a Cristo. A mulher vai entender como respeitar o homem, ou obedecer ao homem nesse sentido, amando-o, claro, como obedecendo a Cristo. E isto é maravilhoso, amados. Isto mostra que Deus fez as coisas de uma maneira que nós não podemos mudar isso. Mas eu quero isto, eu quero aquilo, diz uma mulher. Ou então o marido diz, não, eu quero aquilo. Ou seja, um a querer o lugar do outro, isso não vai correr bem. Okay? Agora, quando o homem entende o seu lugar, a mulher entende o seu lugar, então, amados, as coisas começam a ser coerentes com a Bíblia Sagrada. Paz verdadeira começa a estar nas nossas vidas. Impossível um homem amar a mulher se não for capaz de deixá-la por Cristo, entre aspas. Aqui eu digo deixá-la em que sentido? No sentido em colocar Cristo em primeiro lugar. E a mulher não consegue respeitar o homem se não obedecer ao mandamento que Deus dá para ela, através de Cristo, claro. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Isto aqui é maravilhoso. E eu volto aqui a carregar nisto. A mulher, eu não sei porque Deus é que sabe aqui, mas a mulher, ela consegue... Quando uma mulher é obediente, amados, ela se torna algo fora do comum. Fora do comum, porque nós vemos vários homens, militares e tudo mais, ter essa obediência humana. Mas o homem é treinado. O homem, eu digo masculino, ele pode ser treinado e tudo mais. A mulher, ela tem, para obedecer, o caráter dela tem que ser mudado. Não é apenas como o homem. O homem consegue obedecer se o caráter ser mudado. A mulher, não. A mulher tem mais dificuldade para obedecer, mas ao mesmo tempo, quando ela começa a obedecer, significa que o caráter dela está completamente mudado. Então, amados, mas claro, eu digo, um homem, para estar em obediência, o caráter também tem que estar mudado. Mas eu acho isto muito interessante mesmo, amados, porque se nós formos ver esta essência, nós entendemos, o homem vai entender o seu lugar, a mulher vai entender o seu lugar. E com isto, num casamento, as partes elas vão encaixar. Nada vai estar em conflito um com o outro. Elas vão encaixar. Glória a Deus, amados. Que Deus seja louvado em todo o tempo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Sabem aquelas músicas todas que fala de Jesus tomou a minha cruz? Tipo... Leonardo Gonçalves tem uma música que fala sobre isso. Há outras músicas que dizem Jesus tomou a minha cruz. Ele não tomou a minha cruz. Jesus não tomou a tua cruz. Jesus tomou a dele. Okay? Ele não tomou a tua cruz, não tomou a minha cruz. Jesus disse aqui para nós tomarmos a nossa cruz. Como é que ele tomou a minha cruz? Não faz sentido algum. Isso é antibíblico até. Isso é antibíblico. As pessoas que não entendem que têm que levar a sua própria cruz, elas não entenderam o Evangelho mesmo. Levar a cruz é negar-se a si mesmo diariamente. Aquele que não se nega e leva a sua cruz. Ou seja, negar-se e levar a sua cruz. É
Negar a si mesmo, carregar e carregar diariamente. Reparem, aqui fala em primeiro lugar negar. Se alguém que me segue amar outra pessoa mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, tem que se negar a si mesmo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Ok? Também não é tomar apenas a cruz. É tomar seguindo-o. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para... Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar seu exército de 10.000? Se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E, se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Vocês entendem porque é que nós não podemos batizar uma pessoa assim, à toa? Ela não entendeu o evangelho e nós vamos batizá-la? Vocês entendem porque é que nós, quando alguém levanta a mãozinha pela primeira vez que ouve falar de Cristo, nem ouviu falar de pecado, não ouviu falar de nada, de arrependimento, nada, mas levanta a mãozinha a dizer que quer aceitar Cristo, nós já dizemos que é um convertido. Amados, não é, ok? Pode haver uma transformação? Sim, mas essa pessoa vai ter que passar pelo o processo de aprendizagem, de santificação. Eu estou a falar daquele início de entender verdadeiramente o Evangelho, de tirar aquelas dúvidas básicas, aqueles rudimentos. Ela precisa entender os rudimentos para que ela possa dizer assim: eu quero aceitar a Cristo abrindo mão de tudo o que eu possuo. Ou dizer: eu já entendi o Evangelho de Cristo e eu não quero aceitar. Ela tem que fazer essa escolha, amados. E essa escolha faz-se com um discipulado. A Bíblia diz: fazei discípulos de todas as nações. Se nós não ensinarmos os que estão à nossa volta, como é que nós dizemos que eles são cristãos? Entendem o que eu estou aqui a dizer? Se nós temos a oportunidade de ensinar alguém, não ensinamos, cometemos pecado. Eu vou utilizar aqui Tiago, citar Tiago aqui. Amados, isto é muito maior do que nós entendemos. Reparem, se alguém começar a construir uma casa, mas não conseguir acabar porque falta sem dinheiro, o que isso significa? Isso significa, se alguém quiser ser cristão, mas depois sai, dá testemunho que é cristão, mas depois sai, as pessoas vão rir dele. Quis ser cristão e nem conseguiu aguentar. Ele vai dar mau testemunho. Qual é o rei que vai para a guerra com 10.000 e não entende e não pensa se consegue derrotar os 20.000 que vêm contra ele? Qual é a pessoa que aceita Cristo e não para entender se ele quer fazer isso mesmo da vida? Mas é disso que nós estamos a falar. É disto que a Bíblia está a falar aqui. Isto é essencial. Lucas 14 na minha opinião, é o maior facto de que nós precisamos entender realmente o Evangelho. E não aquela coisa de quem quer receber Cristo? Levanta a sua mão. É isso aí. Recebeu Cristo, agora está salvo. A Bíblia diz que quem ficar até ao fim será salvo. A Bíblia não diz que aquele está salvo. Na realidade, porquê que nós dizemos que somos salvos? Porquê que eu digo que eu estou salvo? Porquê que eu digo que eu sou salvo? Porque eu tenho a fé. Então é só ter fé? Mas experimenta não obedecer. Tu vais entender se essa fé é verdadeira ou não. Pois é. A fé verdadeira, ela se exprime em obediência. Aquele que ama, ele não faz mal. Aquele que tem fé, ele obedece. O sal é bom para temperar. Mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Ou seja, alguém quer Cristo, isso é bom. Mas se esse alguém fica... já não quer mais, para que é que ele serve? O sal sem sabor não serve nem para o solo nem para o adubo. Ou seja, essa pessoa que quis Cristo, mas depois diz, não quero mais isto aqui, ela não serve para mais nada. É jogado fora. Fora do quê? Aqui fala fora do reino de Deus. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Eu amo isto, amados. Isto aqui é maravilhoso.
Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E, amados, claro, vocês dizem assim, Simeão, eu não acho que seja dessa maneira. Não tem problema. Mas vê o contexto e vê se aquilo que eu estou a dizer aqui é ou não coerente com a Bíblia. Mas eu acho que é mais fácil essa questão. A Bíblia diz, esforcem-se. A Bíblia diz isso muitas vezes. Isso é Novo Testamento, não é Novo Testamento. Não é Velho, isso é Velho Testamento, não é Velho Testamento, é Novo Testamento. Tanto no Antigo quanto no Novo. Okay? Ambos dizem esforça-te. De maneira diferente nós vemos isso. Sim, explicamos de maneira diferente. Sim, mas amados, eu agora vou falar para ti. Se tu recebeste esta fé que salva, tu só vais ter realmente essa fé obedecendo e tu só vais conseguir permanecer até ao fim da tua vida nessa fé se tu estiveres em obediência. Porque a fé se exprime pelas obras. A fé se exprime pelas obras. Eu tenho fé. Então eu automaticamente, amados, eu vou fazer. Porque eu sou grato a Deus por Ele ter enviado o seu Filho para morrer por mim. Salmos 80, 1 a 19. Ao regente do coral, Salmo de Asaf, para ser cantado com a melodia Lírios da Aliança. Ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor a Efraim, a Benjamim e a Manassés. Mostra-nos teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Amados, isto mostra que só Deus é capaz de salvar. Mas tu escolhes porque Deus assim escolheu. Tu não escolhes nada. Mas fui eu que tomei essa decisão porque Deus colocou isso no teu coração. Restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Ou seja, esclarece-nos, Deus, só então seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos deste a tristeza como alimento e nos fizeste beber copos cheios de lágrimas. Tu nos tornaste motivo de desprezo das nações vizinhas. Agora nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Tu nos trouxeste do Egito como uma videira, expulsaste as nações e nos plantaste no solo, limpaste o terreno para nós, fincamos raízes e enchemos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes, nossos ramos cobriram os altos cedros, estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, porque derrubaste nossos muros, todos que passam roubam nossos frutos, os javalis da floresta devoram a videira, animais selvagens se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes. Olha dos céus e vê a nossa aflição. Cuida desta videira que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti. Somos cortados e queimados por nossos inimigos, que eles pereçam ao ver a repreensão em tua face. Fortalece aquele a quem amas, o filho que criaste para ti. Então jamais te abandonaremos. Reanima-nos para que invoquemos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, o Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Provérbios 12, 27 a 28. O preguiçoso nem mesmo cozinha um animal que caçou. O preguiçoso nem mesmo cozinha um animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo o que possui. Glória a Deus, amados. O caminho dos justos conduz à vida. É uma estrada
que não leva à morte. Meus amados irmãos, glória a Deus em todo o tempo. Permaneçamos todos na Bíblia para que ela permaneça em nós. Oremos uns pelos outros. Descansem em Cristo, na Bíblia Sagrada. E isso é possível apenas pelo Espírito Santo dado por Deus por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus em todo o tempo. Amém.